Olá, povo de Deus, domingo 18 de junho de 2023, 11º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 19, de 2 a 6a, Romanos 5, de 6 a 11, Mateus 9, 36 a 10, 8. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nosso trecho de hoje faz parte das tradições sobre a aliança do Sinai. A aliança em hebraico é Berit. E sobre esse evento, compromisso que Israel assumiu com Javé, temos muitas narrativas. E uma das coisas mais fascinantes é estudar a geografia dos eventos bíblicos, imaginar os locais onde aconteceram as experiências do povo com a divindade. O texto situa-nos no deserto do Sinai, em frente do monte. No texto bíblico não temos indicações geográficas suficientes para identificar o Monte da Aliança. Em si, o nome Sinai não designa um monte, mas uma enorme península de forma triangular, com mais ou menos 420 quilômetros de extensão norte-sul, estendendo-se entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho no sentido norte-sul, e o Golfo do Suez e o Golfo da Aqaba no sentido oeste-este. A península é um deserto árido, escassamente povoado, de terreno acidentado e com várias montanhas que chegam a atingir 2.400 metros de altura. Uma tradição cristã do século IV depois de Cristo, no entanto, identifica o Monte da Aliança com o Jebel Mussá, o Monte de Moisés, um monte com 2.244 metros de altitude, situado a sul da Península Sinaítica. Embora a identificação do Monte da Aliança com este lugar levante problemas, o Jebel Mussá é ainda hoje um lugar de peregrinação para judeus e cristãos. Esse é o cenário da aliança entre Javé e Israel. A palavra hebraica berit, usada neste contexto, define um pacto entre duas partes, que implica direitos e obrigações muitas vezes recíprocos. A berit raramente era escrita, mas tinha sempre valor jurídico. Habitualmente, o compromisso era selado por um sinal consagrado pelo uso, que incluía um juramento e a imolação de animais em sacrifício. Será à luz deste esquema jurídico que Israel vai representar o seu compromisso com Javé. Romanos 5, de 6 a 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados,
seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Paulo tem no seu projeto de viagem passar por Roma e Espanha. E a carta aos Romanos tem como objetivo preparar sua visita. É um escrito bem diferente das demais cartas paulinas. Trata-se de um texto bem amadurecido, escrito em torno do ano 57, 58. A mensagem cristã apresentada na carta serve tanto para os cristãos vindos do judaísmo, quanto para aqueles que vinham do mundo pagão. Contrapondo-se ao espírito judaico para quem a salvação vinha do cumprimento da lei, o apóstolo insiste que a salvação é dom e graça de Deus para todos os que aceitarem Jesus como Cristo, como Messias. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Esse é o argumento de Paulo. Deus não esperou que nós nos convertêssemos para enviar seu Filho para nós e por nós. A nossa reconciliação com Deus, operada pela doação da vida de Jesus, nos garante que estamos salvos de maneira definitiva. Mateus 9, 36 a 10, 8. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Temos hoje uma real aplicação do método indutivo, ver, julgar e agir. Da parte de Jesus, ele constata o abandono ao qual o povo está submetido. Percebe que uma das causas deste abandono é a falta de pessoas comprometidas com a sua sorte. Neste contexto, ele empodera seus discípulos para que aliviem o sofrimento do povo. Os 12 escolhidos tinham que ter claro o objetivo de sua missão: empenhar-se pela libertação do povo que vivia oprimido. Na lista dos apóstolos temos algumas curiosidades. 3 ocupavam lugar especial e tinham intimidade com o Senhor: Pedro, Tiago e João. Quando Jesus precisava de 3 testemunhas, levava junto estes apóstolos. João, discípulo mais jovem. Encontramos na lista dos nomes 3 pares de irmãos: Pedro e André, Tiago e João, Tiago de Alfeu e Judas, não o Iscariotes, o Tadeu. Encontramos na lista dos nomes 3 pares com o mesmo nome: Simão, que é o Pedro e o Zelote; Tiago, que é o de Zebedeu e de Alfeu; e Judas, que é de Tiago e o Iscariotes. Ainda temos troca de nomes nos diferentes evangelhos. Bartolomeu é Natanael e Mateus é Levi. Jesus inicia seu ministério na Galiléia escolhendo 11 dos seus discípulos naturais da Galiléia e apenas Judas Iscariotes da Judéia.
Depois de escolhidos, eles passarão pelo processo de formação na escola do reino. O capítulo 10 de Mateus é conhecido como o Sermão da Missão. E a missão que Jesus passa é o anúncio do reino. Jesus não instrui seus discípulos para edificarem santuários nem catedrais, mas sim anunciar gratuitamente o reino, que consiste em vida plena para um povo que estava abandonado, oprimido, desprezado. Dos 12 escolhidos, um ficou encarregado da bolsa comum do grupo e desvirtuou-se da missão. Daí a pertinência do aviso de Jesus: de graça recebestes, de graça deveis dar. Nada mais contrário ao espírito da missão do que fazer do anúncio da boa nova meio de enriquecimento. A missão é árdua, mas realiza quem a assume com alegria e convicção de estar sendo fiel ao mandato de Jesus. Um beijo no seu coração.